Olá, meu nome é Lavínia Ares, eu sou estudante do 6º período em Engenharia Agronômica no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba, e apresentarei o projeto de iniciação científica desenvolvido no último ano, intitulado Efeito de doses de níquel no cultivo de alface americana. Quando a absorção de um determinado nutriente influencia na absorção de outro, nós chamamos esse fenômeno de sinergismo. Na nutrição mineral de plantas, um dos sinergismos mais conhecidos é o que ocorre entre os macronutrientes nitrogênio e potássio. O potássio, por mais que ele seja altamente móvel no tecido vegetal, a resposta de uma planta à adubação potássica está diretamente relacionada à absorção e concentração de nitrogênio. Sendo assim, quanto maior a absorção de nitrogênio, maior a absorção de potássio. Isso evidencia o sinergismo presente entre esses dois elementos. Só que o sinergismo ele não acontece só entre macronutrientes. Um exemplo que pode ser citado é o que ocorre entre o nitrogênio e um micronutriente, que é o níquel. O níquel ele foi o último elemento a ser considerado essencial no crescimento e desenvolvimento das plantas. E recentemente só que ele foi inserido na legislação brasileira de fertilizantes. Mas o que o níquel tem de especial? O níquel, dentre os seus diversos efeitos positivos para a planta, ele atua na estrutura e funcionamento da urease, que é uma enzima que faz a hidrólise da ureia e influencia o complexo enzimático hidrogenase. Então aí a gente já percebe como que o níquel, a ação do níquel, ele está diretamente relacionado também à absorção de nitrogênio. Só que por termos poucos estudos a respeito da exigência de níquel pelas culturas, sobretudo quando se trata de oleráceas, que geralmente têm um ciclo curto, nós objetivamos com esse trabalho quantificar o efeito da aplicação de níquel no cultivo de alface americana, compreendendo assim esse processo de sinergismo que ocorre entre esses dois macronutrientes, o nitrogênio e o potássio. O experimento ele foi conduzido a campo no setor de horticultura do IFTM Campus Uberaba, em Minas Gerais, e o delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso. Os tratamentos consistiram de 4 doses de níquel, 0, 15, 30 e 45 gramas por hectare, aplicados na forma de nitrato de níquel. Essas doses, esses tratamentos, eles tiveram 6 repetições cada. Para o preparo do solo, foi feita a aração, gradagem e levantamento dos canteiros a 20 centímetros de altura. As parcelas experimentais constituíram de canteiros com 3 linhas de 1,50 m de comprimento e espaçamento de 30 centímetros entre plantas. A área útil constituiu das 3 plantas da linha central. A adubação básica de transplantio e de cobertura, ela foi realizada de acordo com a análise de solo e com a recomendação do Manual de Recomendações para uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais, a 5ª aproximação. Aos 22 dias após o transplantio, foi realizada a aplicação do níquel via foliar, utilizando o pulverizador manual como mostrado na foto. A colheita, ela deu-se aos 46 dias após o transplantio, quando as plantas apresentavam-se completamente desenvolvidas. Nessa ocasião, foram avaliadas a massa fresca total e comercial, a circunferência da cabeça, o comprimento do caule e o número de folhas. Essas amostras elas foram acondicionadas para a posterior análise dos nutrientes presentes no material, a fim de determinar os índices de potássio no tecido vegetal, além também de poder quantificar algum resíduo de nitrogênio nessa planta. Também foram coletadas amostras de solo em cada parcela para a posterior análise de solo, objetivando quantificar a concentração de níquel no solo. Os dados, eles foram submetidos à análise de variância e regressão, e aqui nós podemos observar um resumo do quadro da análise de variância. Nesse resumo, a gente percebe que é apenas a variável número de folhas que foi significativa entre os tratamentos. Já aqui, temos a tabela de médias das variáveis analisadas, onde percebe-se que na dose de 15 gramas
por hectare de níquel, nós tivemos um aumento no número de folhas, enquanto a dose de 45 gramas por hectare de níquel já conferiu o contrário, um decréscimo. A dose de 15 gramas por hectare de níquel, ela foi ajustada ao modelo quadrático demonstrado e, por meio disso, foi possível inferir que a dose de 16,44 gramas por hectare de níquel, que foi a que conferiu uma maior quantidade de folhas. Como conclusão desse trabalho, foi possível perceber que a dose de 15 gramas por hectare de níquel foi a que conferiu um maior número de folhas e que, apesar das variáveis massa fresca e circunferência da cabeça elas não terem apresentado diferenças significativas, quando analisamos a dose de 15 gramas por hectare de níquel e a aplicação de 0 gramas por hectare de níquel, as plantas que receberam essa dose de 15 gramas, elas tiveram um incremento de 10,61% na massa fresca e de 2,45% na circunferência da cabeça. Outras análises elas estão sendo realizadas para poder quantificar os teores de níquel residual na massa seca da parte aérea, além também de conseguir determinar se tem algum níquel residual no solo. Análises foliares também para determinar os teores de potássio estão sendo realizadas para conseguir elucidar de fato esse sinergismo presente entre níquel, nitrogênio e potássio. Aqui estão as referências que eu utilizei para esse trabalho. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela oportunidade, a todas as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento desse trabalho, ao NEAF, que é o Núcleo de Estudos em Agricultura Funcional, ao qual eu faço parte, e ao IFTM Campus Uberaba, que é minha segunda casa. Deixo também os nossos contatos para qualquer dúvida e muito obrigada!